nesses dias em que horas dizem nada e você nem tira o pijama, preferi estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Essa música, muito parecida com essa situação que nós estamos vivendo, né? Tédio, aqui nessa quarentena que não tem graça nenhuma. É uma música que se assemelha bastante assim com o clima, né, que nós estamos vivendo. Em relação a essa música, o que muita gente não sabe é que ela primeiramente foi gravada por uma, vamos dizer assim, uma banda musical surgida lá em Brasília, né? Por exemplo, lá na década de 70, mais ou menos, 70 se não, nos anos 80, vamos dizer assim. Claro, né, que sempre existiam algumas bandas em Brasília, só que elas não tinham a repercussão que outras bandas têm. Então, teve uma banda com o nome Aborto Elétrico, que muita gente não sabe, sequer chegou a conhecer, né? E Brasília, vocês sabem aquele quadradinho lá de Brasília, lá no mapa, né? Distrito Federal. E, no entanto, teve uma banda também chamada Detrito Federal, tipo uma crítica, né? Uma ironia. E era interessante que essa banda Detrito Federal, ela tinha umas músicas assim bem, vamos dizer assim, bem chocantes, por assim dizer. Por exemplo, ela tinha uma música que falava assim, não tá com nada, não tá com nada, por exemplo, Constituição não tá com nada, não sei quem tá com nada, Tancredo Neves já morreu, né? E teve uma também assim que falava assim, se o seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Bastante interessante que essas músicas, talvez assim pelo fato, né, justamente pelo fato de ter sido lá dentro de Brasília, né, que ainda era uma coisa assim, podemos dizer que não era assim muito, que não tinha se expandido muito, né? Então, praticamente só quem estava ali em Brasília mesmo, em torno, que conhecia essas músicas. Elas não fluíram. Aliás, não é que elas não tenham fluído, né? Algumas dessas músicas fluíram. Elas ficaram também conhecidas, só que talvez por outras bandas, né? Tipo Legião Urbana, Capital Inicial. Tinha uma música que eu particularmente gostava muito, e o nome dela era Fátima. Mas enquanto eu cantava essa música lá na minha pouca idade, né? Lá no meu cantinho muito limitado dentro do Distrito Federal, que nós numa pobreza absurda, nós não tínhamos condições de ir para lugares distantes, ver shows, essas coisas assim. Então eu não imaginava, né, que cantores famosos iriam cantá-la. Primeiro porque a minha idade não competia. Segundo porque eu vivia num mundo em que ninguém era artista, ninguém era isso, ninguém era aquilo, né? Então era realmente bastante complicado. Mas eu me lembro dessas músicas. O que talvez na época eu não me desse conta é que essas músicas eram banda, né, assim, de lá mesmo, de Brasília, porque na minha cabeça, músicas famosas, bandas famosas eram só de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. E alguns cantores famosos, São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, né? Assim, aqueles assim competentes assim para aquele mundinho que eu estava vivendo, né? Claro, eu sei que surgiam alguns cantores, tinha alguns cantores que eram inclusive goianos, se eu não me engano, o Léo, não sei o que lá, agora no momento a memória da vovó falhou, mas é interessante. Mas eu sempre gostei muito, muito de música e como Brasília ainda era nova, né? Eu ficava me perguntando, não tem nenhuma novela feita em Brasília, não tem nenhum artista que tenha nascido em Brasília, não tem isso, não tem aquilo. Mas eu ainda não tinha aquela noção, assim, geograficamente, culturalmente. Eu não tinha um monte de coisa que eu não entendia, porque Brasília ainda era nova, e alguns que já estavam se afamando, eu também não sabia. Eu sabia da música, eu sabia o nome do grupo, né? Mas eu não sabia, assim, o histórico. Um dos motivos que eu já falei é porque eu não tinha ninguém na família, nós não tínhamos envolvimento, ninguém que tivesse nada, 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 com música, com
com política, com educação, com nada. Nossa família toda inteira era só profissão de pessoas bem pobres, pessoas analfabetas, pessoas sem oportunidades, sem recursos, né? Então, nós não tínhamos conhecimento de grandes coisas, nós tínhamos conhecimento, assim, do nosso mundinho mesmo, da nossa rotina. Mas sempre gostei de música, as músicas sempre fizeram bastante significado na minha vida. E depois de muitos anos que eu fui saber que algumas daquelas músicas que eu gostava, né? Alguns daquelas bandas assim que eu ouvia nas rádios, já eram bandas formadas em Brasília. Olha só para ver como que o mundo é interessante, né? E inclusive também, apesar de gostar muito de música, eu também gostava muito de ler, gostava de escrever, inclusive poemas, né? Eu gostava tanto de escrever que naquela época nós escrevíamos para rádio. Sempre eu estava mandando cartinha para rádio, apesar das nossas dificuldades, né? De ter que mandar carta, porque tinha que comprar o envelope, aí tinha que pagar o selo, né? Não era a facilidade de hoje. Existir telefone existia, mas tinha que comprar a ficha, né? E às vezes ficava, horas lá esperando lá no telefone. Não se falando que tinha que ir para um lugar onde tivesse o orelhão, né? E lá, às vezes chegava lá, a fila estava enorme e muitas vezes a pessoa comprava 10 fichas, 11, 12 fichas e usava todas as fichas, então não era fácil, era uma coisa bastante difícil, bastante complicada. Aí uma das coisas que eu fiz que me marcaram muito, né? Porque parece que tem algumas coisas que a pessoa já nasce gostando. Ela em Brasília, né, apesar de ser nova, ela era um novo assim, que ela estava tentando sempre ser atualizada, tentando ser moderna, tentando preencher coisas que já existiam em cidades mais velhas. Então, por exemplo, tinha um concurso de poesia, né? E eu gostava muito, a vida toda eu gostei muito de textos, gostei muito de poesia, gostei muito de livro. E eu me lembro que tivemos alguns concursos e alguns eu participei. Tinha alguns não, tinha vários, né? Claro que a gente não dá conta de acompanhar porque muitos dos concursos às vezes estavam escritos no jornal, né? Correio Brasiliense, se eu não me engano, a última hora, o Correio Brasiliense, eu me lembro desse jornal lá em Brasília. Mas o nosso acesso, conforme eu já falei, era muito restrito. Porque a pessoa, quando é muito pobre, a vida evita muita coisa para aquela pessoa, a vida nega muitos tipos de oportunidade. Então, às vezes, a pessoa, mesmo gostando de determinado tipo de coisa, se interessando, às vezes ela se sente barrada, é como se tivesse um muro na frente, né? Então, eu não tinha tanta condição de saber quando que tinha um concurso ou não. Mas eu cheguei a participar de alguns concursos pouquíssimos, aí aquela dificuldade, né, que vocês já sabem para poder ir adiante. Mas ainda assim, teve uma vez que eu participei de um concurso, um concurso de texto, um concurso na escola. E aí ele seria por categoria, né? Vamos supor, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino não sei o quê. E nós poderíamos participar até com 3 textos. Dessa vez não foi poesia, poema, não foram 3 textos. E aí eu pensei, eu vou participar. Aí depois o tempo foi passando, eu era assim, né? Gostava muito de ouvir música, gostava muito de saber vida de artista, essas coisas, assim, acaba que eu me esqueci. E aí, de repente, o diretor da escola chegou, olha, gente, tem pouca participação, vocês não estão participando. E deu aquele insight, meu Deus, eu não fiz o meu texto, né? Agora eu vou fazer. E eu resolvi fazer o texto. E aí, quando nós entreguei o texto pro diretor, ele falou assim, não é com folha de caderno, não, é papel, pauta. Eu falei, mas agora eu não tenho. Ele correu, me deu um papel com pauta, né? E aí eu refiz esse texto. Aí passaram-se alguns dias, né? Pouquíssimos dias, eu fiquei sabendo dos comentários do diretor em relação a esse texto. Então, não foi exatamente pela boca do diretor, mas foi dito pelo diretor.
Porque eu, apesar, assim, de estar, assim, relativamente atrasada, eu estava um pouco realmente atrasada, mas, assim, uma professora de português anterior que eu havia tido, tinha esforçado tanto, tinha se desgastado tanto para nós melhorarmos pelo menos um pouco, né, na medida do possível em português, que eu consegui ter eu consegui me sobressair, né, porque eu tinha reprovado, e eu tinha reprovado justamente em português, então eu fiquei muito revoltada comigo mesma, né, e resolvi dar um reviravolta na minha vida. E aí eu peguei justamente uma professora muito boa que se dedicou muito, e aí eu peguei e resolvi criar vergonha na cara e me aprimorar um pouco, né? Me aperfeiçoar em relação a acento agudo, acento circunflexo. Eu escrevia uma letra que eu mesma tinha inventado, vamos dizer assim, e ela nos colocou para usar caderno de caligrafia, mesmo depois de nós já grandes, né? Mas foi válido, foi muito válido, ela nos colocou para ler muito. Nós tivemos que dar uma criada de vergonha na nossa cara, que essa turma a qual eu estava participando, ela praticamente toda era repetente. E aí eu peguei gosto realmente por português. E aí eu comecei a tirar notas boas, né? Porque tudo nessa vida, toda ação tem uma reação. E aí eu me lembro que quando o diretor, isso já foi numa outra escola, que ele falou desse texto que nós teríamos que fazer, uma redação, muitos alunos fizeram. Não foi aquele exagero de aluno, mas muitos alunos fizeram. Inclusive, foi em relação à cidade do Gama, né? Era em homenagem, vamos dizer assim, porque o Gama estava fazendo aniversário e seria a primeira maratona, né? De textos de redação do Gama. E conforme eu já falei, a hora que eu me assustei, eu resolvi fazer essa redação correndo. Nós poderíamos fazer três, eu fiz só uma. E aí, quando chegou a conversa que tinha saído da boca do diretor, que ele falou que as redações estavam ruins, estavam mal escritas, as redações estavam de qualquer jeito, sem capricho e tal, eu fiquei calada, mas eu fiquei pensando, então ele não leu a minha, porque a minha redação ficou boa. Muito embora eu tivesse feito correndo, eu passei a limpo correndo, eu tinha certeza que a minha tinha ficado boa. Eu não tinha certeza se eu iria conseguir um prêmio, vamos dizer assim, se eu iria conseguir ser uma das classificadas, né? Mas que tinha ficado ruim assim, eu tinha certeza absoluta que ela não tinha ficado ruim assim. Tanto é que, passado uns dias, né? Vamos supor, o aniversário do Gama seria amanhã, que o aniversário do Gama é no mesmo dia do Dia da Criança, é 12 de outubro. Aí no dia 11 de outubro, né? No caso, um dia anterior à festa, assim que eu cheguei na porta da escola, um dos professores falou assim: Oi, o William já falou com você? O William era o nome do diretor. Eu falei assim: Não. Ele falou assim: Ele começou a falar, existe. Ele falou: Não, é melhor o William falar com você. Só que até aí eu não sabia o que que era. Aí depois chegou uma colega perto de mim: Sandra, você ganhou o concurso. Sandra, você ganhou o concurso. Outra vez tu falou. Parece que eu nem estava acreditando, porque eu tinha ficado um pouco desmotivada. Não que eu tenha feito para ganhar, eu fiz para poder participar mesmo, porque eu achava que eu faria uma boa redação. Aí depois ele chegou em mim, agradeceu, eu estava muito contente, aí todo mundo me dando parabéns, ai, dando parabéns, todo mundo me dando parabéns, e eu fui ficando assim, me sentindo toda famosa, né? Todo mundo me dando parabéns. Uma das professoras, uma professora bem jovem, admirava tanto que ela era jovem, tanto que ela era bonita. Ela morava lá em outra cidade, eu acho que era no plano piloto. Ela falou: bom para nossa escola, né? Bom para nossa escola, uma aluna ganhou um concurso. E aí tá. Aí no caso eu teria que ir no outro dia, lá na comemoração do aniversário do Gama, que aconteceria lá no estádio do Gama, e para pegar o prêmio. Até aí eu não sabia o que era o prêmio. Aí algumas colegas, ai, é uma viagem, ah, você vai ganhar uma viagem de 3 dias. Eu falei: é engraçado, parece que eu não me lembro de falar que nós iríamos ganhar uma viagem. Na verdade, conforme eu já falei, eu estava interessada em participar, não tinha nem pensado em prêmio. Em primeiro lugar, que eu pensava assim, no meio de tanta gente boa nesse mundo, logo eu que vou ganhar, né? Então eu não tinha imaginado isso. E aí, quando eu cheguei lá, aí quando foi no dia de manhã, eu pensei assim: não, eu não vou não. Ah, nem não vou não. E de repente eu falei: não, quer saber? Eu vou. Aí eu me arrumei e fui, né? Fui andando, porque é longe, né? Porque é longe.
Porque o estádio é lá, quem conhece Brasília, quem conhece o Gama sabe que o estádio é bem lá no centrão, lá, né? Ele é atrás do shopping. Nessa época não existia o shopping do Gama, existia só o estádio mesmo. E que para quem morava lá na 30 do Leste era muito longe, né? Mas essa distância para mim não era problema, porque eu era jovem, eu era forte, tinha as pernas saudáveis, os pés saudáveis e, né, coisa e tal. Isso para mim não era problema. Aí eu fui andando, 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 até que de repente eu comecei a ver tanto movimento, né? E tinha bastante movimento. Olha só que interessante, para dizer que eu nunca tinha tido contato com um político lá em Brasília, esse dia eu tive. O governador do Gama estava lá, o prefeito do Gama, né? Em Brasília não tem muito aquele negócio de prefeito, né? Nunca teve, portanto é que não existe nem eleição para prefeito. Que inclusive um tempo desse eu falei isso para algumas pessoas, quando o pessoal daqui da região tinha aquela distância com Brasília e eles não acreditavam, toda cidade tem eleição para prefeito, em Brasília não tem, tinha gente que não acreditava. E aí eu entrei, né, aquele tanto de gente e começaram assim algumas apresentações, por incrível que pareça, bem interessantes, umas apresentações bem bonitas. Aí foram repórteres e, e aí, aí começou a falar o nome, né, dos participantes que haviam ganhado, que era por categoria. Aí a hora que eu fui entrar, um policial me impediu, aí tornou falar o meu nome, eu falei, não, aí que ele foi entender que eu era uma das que tinha sido chamada. Aí nós fomos super bem tratados, e o governador, a Secretaria da Educação pegou nas nossas mãos, e não sei quem mais, aí eu comecei a me achar de verdade, né? E aí nós ganhamos um diploma, né? Um diploma, assim, um certificado como participação. Nós ganhamos um livro, se eu não me engano, que eu li o livro assim como uma pessoa com muita fome pega um prato de comida. O livro O Mistério dos Cinco Estrelas. Eu li esse livro com muito gosto, porque eu não esperava. Aí eu nunca, né, devido à nossa pobreza, eu nunca tinha ganhado um conjunto de canetinhas. Sabe aquele conjuntinho de canetinha de 12 cores? Nunca tinha tido na minha vida, que é sempre muito pobre, né? Aliás, nem lápis de cor de 12 cores, aquela caixinha de lápis de cor de 12 cores, muito menos de 24 eu nunca tinha tido. E aí, para não dizer que eu nunca tive na minha vida, hoje talvez eu teria, né, se fosse o caso, mas naquela época, ou se a minha vida tivesse continuado com o mesmo ritmo que ela tinha, talvez até hoje eu não teria tido. Aí eu ganhei um conjuntinho de canetinha de 12 cores, ganhei o livro, ganhei esse certificado e ganhei outra coisa que no momento eu não me lembro, mas eu fiquei muito, muito contente com o livro, porque eu gostava de ler. E fiquei muito, muito feliz pelo conjunto de canetinhas, porque aquela época quem tinha conjunto de canetinhas era só quem tinha dinheiro. Crianças pobres. Assim, não é que crianças pobres não tinham, mas é aquele pobre remediado, né? Que tem aquele pobre que diz que é pobre, mas não é tão pobre assim. Mas nós éramos muito pobres. Além do mais, a quantidade de filhos, né? Então não deixava ter. Então foi muito bom, foi muito significativo esses eventos que aconteceram lá em Brasília, né, mais especificamente no Gama. E até hoje existe a festa, né, de comemoração do Gama. Eu não sei se existe o conjunto, o concurso, mas foi com muito gosto, né, que eu participei. Parece que na hora, assim, até um insight, assim, eu não tinha acontecido. Mas hoje eu fico pensando, eu fui uma das participantes que foi classificada no primeiro concurso, né, cultural do Gama, concurso de redação, é uma coisa que ficou uma marca. Aí os nossos nomes, né, que não foi só meu, foram vários colegas que conseguiram esse prêmio. Os nossos nomes foi para as escolas, né? Uma prima minha, Sandra, seu nome tá lá na escola, que não sei e tal, né? Então foi uma coisa bastante significativa para mim. Foi muito bom, valeu bastante a pena, é uma memória que a vovó Sandra tem. Boa, uma memória boa.